Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Sempre com grandes convidados e episódios novos a cada semana, trazendo muito conteúdo com bate-papo bem descontraído. E hoje vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é cultura. E nós trouxemos dois convidados que são especialistas no tema e são ótimos para falar sobre o assunto. Bem-vindo, Alexandre Korecha, presidente do Fórum de Cultura da Região dos Lagos, diretor executivo da Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro, FETAERJ, coordenador técnico do Prêmio Pasqualino, Festival Estadual de Teatro do Rio de Janeiro, professor de História, iluminador cênico, entre outras muitas atividades na cultura. Capoeirista também. E hoje também temos aqui Leonardo Gal, que é ator, produtor, agente cultural, formado na Unirio em licenciatura de teatro, presidente do Fórum de Cultura de Araruama, diretor-geral da Companhia de Teatro Gênio Insano, gestor do Ponto de Cultura Espaço Multicultural Gênio Insano. Bem-vindo, Léo. Muito agradecido, que tenhamos uma boa troca. Gratidão. Alexandre, além de toda a atividade no meio da cultura, você também é professor de História. Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória na educação. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. O barato de podcast é isso, que a gente não sabe quando a pessoa vai assistir, né? Boa madrugada, quem estiver aí na insônia assistindo. Bom, gente, minha formação é História. A gente tem essa trajetória já na cultura há muito tempo, né? Praticamente eu nasci nesse universo. Mas profissionalmente é outra pegada, né? Profissionalmente é quando a gente passa a viver disso, se remunerar com isso, pagar nossas contas com isso. Então, assim, dentro desse universo de cultural que eu vivo e trabalho, a minha formação é em História. Eu me formei em 2005 e tive uma atuação no ensino fundamental que fez muita diferença, assim, para mim, enquanto, né, além de ser humano, profissional, né, enquanto agente cultural também. Você deu aula aqui no município, em Araruama? Dei aula em algumas escolas aqui. Eu experimentei quase todos os distritos, né? Eu estreiei dando aula em Praia Seca e na Praça Escola, na época não era Praça Escola, e no Agostinho Franceschi, que fica ali do lado do Museu Arqueológico de Araruama, que infelizmente está fechado, mas que a gente imagina que vai dar uma vida, principalmente para o distrito, né, para o setor. E também trabalhei no Naí Valadares, no Simval, né, trabalhei no Moisés Ramalho, a gente deu uma circulada bacana, assim, ensinando história pela cidade. Vários alunos aí, alunas, beijo para vocês, saudade. Alexandre, você é daqui de Araruama, nascido aqui? Não sou nascido aqui, sou carioca de nascimento, né, na década de 90, a minha mãe e o meu padrasto resolveram se mudar para cá, né, naquela coisa do sair da capital, viver num lugar um pouco mais tranquilo. A minha mãe estava em processo de aposentadoria, mas uma aposentadoria nova, e ela estava com muito gás ainda para trabalhar e contribuir. E aí ela veio para cá e começou a trabalhar na cultura da cidade. Eu, adolescente, aqui meu irmão criança, né, bem novinho. E aí, nesse caminho, a gente foi trilhando, né? Aí, quando surge o Gênio Insano, companhia de teatro, quando eu começo a fazer capoeira com mestre Cavalo, que na época não era mestre e tal, mas está aí. Uma grande referência da gente, enfim. E Léo tem formação em teatro, então eu queria saber quando que você começou realmente a atuar. Então, é uma longa história. Na verdade, eu tinha 12 anos, assim, eu era morador de Brasipina, né, próximo à Penha, ali, do Complexo da Penha, no Rio também, né, sou carioca, nascido na Penha. Então, a minha mãe queria, de qualquer forma, me tirar das ruas, né? Então, ela falou assim: meu filho, achei aqui um curso de teatro gratuito em Ipanema, ou seja, no outro lado da cidade, né, para ter um deslocamento do subúrbio para a Zona Sul, enfim. E ela conseguiu vislumbrar ali, né, algo que fosse realmente me dar um caminho novo, né, uma possibilidade de ver a vida de outra forma, né, artisticamente falando, vamos dizer assim. Então, era uma seleção, então fui fazer essa seleção, fui no Teatro Cândido Mendes, inclusive, né, que o Korecha conhece muito bem também.
E eu acabei fazendo esse curso, que duração de 1 ano, da Coca-Cola, de 12 até os 13. E depois eu fui fazendo alguns cursos na faculdade Estácio de Sá, curso de férias, alguma coisa de interpretação também para TV. Mas só que eu sempre amei o teatro e eu comecei a fazer também a escola SATED de teatro, né, que é do Sindicato dos Artistas, e funcionava dentro do Retiro dos Artistas. Então a gente já meio que fazia esse acompanhamento da arte, né, dali do fazer teatral como completo, estudando produção, iluminação, cenografia. Então a gente tinha aí as áreas das artes cênicas ali sendo bem distribuídas e aprendendo também um pouco de cada coisa. Foi o que me deu, acho que, mais estrutura também para eu poder seguir, né, mais assim, nesse meu fazer teatral. Isso foi em 2002, né, 10 anos depois que eu comecei a fazer teatro, realmente assim, né, com mais ênfase. Eu nunca tinha ido ao teatro antes de fazer teatro. Então foi muito interessante também por esse viés, né? E depois disso, em 2008, a gente meio que desfez uma companhia que o Stepan Nercessian tinha doado para a gente um espaço dentro do próprio Retiro, para a gente formar um nosso grupo de teatro. Foi assim, uma experiência única. Em 2008, eu acabei conhecendo a Nília Francisca, que ela é membro fundadora do Gênio Insano Companhia de Teatro. E Isso mudou a história da Via Láctea, tá? Só pra... Porque, assim, em 2008 a gente acabou tendo que levar também o Gênio Insano, infelizmente, tirar o CNPJ daqui, que já era constituído há 4 anos, se não me engano, o CNPJ do Gênio Insano, né, quanto à Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, é desde 2004. Então, 2008, quando eu cheguei, eu falei assim, mas é impossível trabalhar na cidade, culturalmente falando, com o CNPJ daqui, sem ter um subsídio, sabe, advindo de um governo, de uma política pública cultural, municipal, não tem edital público. E a gente morava no Rio e desenvolvia algumas coisas aqui, poucas, né, mas o que dava. Então a gente mudou para o Rio, o CNPJ, abrimos uma produtora na Lapa, chamada GI Produções Culturais, que era do Gênio Insano. Então, assim, nós atuamos durante 5 anos com a produtora, trabalhando mais com projetos também para terceiros, e até 2013, 2014, quando a gente foi contemplado como ponto de cultura. Então a gente foi contemplado como ponto de cultura aqui para a sede do grupo, né, que esse ano fez, né, 26 anos, vai fazer 27 anos aí ano que vem. E para trazer, né, esse meu desdobramento do fazer, que eu sempre fiz com tanta doação também das outras pessoas, que a gente também, eu pelo menos me sentia nessa função do fazer teatral quanto um fazer social. E também quanto a uma prerrogativa de que quem faz do teatro se descobre também, né, quanto ser humano potente que é. E acho que isso foi benéfico para a minha vida e pode ser para uma magnitude imensa de jovens, ainda mais da cidade, como o Corecha falou também, essa expansão, né, que a gente tem, né, das pessoas que chegam, né, essa migração também para o território aqui de Araruama. E é isso, acho que já até falei, acho que quase tudo. E você falou aí do Gênio Insano, né, que foi fundado em 1996, e o Corecha também chegou a mencionar aí no início, fez parte do Gênio Insano, né? Faz parte. Isso aí é uma coisa incontrolável. Faz parte. É membro fundador e afundador do Gênio Insano. O Léo, assim, ele é muito modesto, assim, na forma de falar. Ele é um guerreiro da cultura, sabe? E nessa trajetória dele, ele não comentou que o Gênio Insano, ele tem uma característica de viajar muito pelo país, inclusive tem uma trajetória internacional. E onde mesmo quando o Gênio Insano tinha um CNPJ no Rio, por questões jurídicas, facilitação da administração da gente enquanto companhia de teatro profissional, que lidava com verba, pagava pessoas, emite nota fiscal, paga imposto, que é assim que o profissional trabalha, né? Sim. O Gênio Insano carregou o nome de Araruama para outros lugares, mesmo com atores que nem eram nascidos em Araruama, mas que acabaram criando algum vínculo. Então, tipo, o Gênio Insano deixou sua marca, inclusive com o tio Léo, que ele, na modéstia dele, não falou, no México, no Sertão Mineiro, sabe? Tipo, em praticamente todas as regiões do país, de norte a sul, desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, sabe? Então, tipo, é muito forte, é muito potente, sabe? Toda vez que havia o nome Araruama fora do estado do Rio de Janeiro, apresentando sua arte, era o Gênio Insano que levava. E era o tio Léo que estava lá.
Que legal. E conta pra gente, então, quais os trabalhos que você atuou aí dentro do Geninsano? Você lembra algum aí que você possa contar pra gente? Olha, tá com tempo? Vamos lá, a gente Tá tem com aí. tempo? O Geninsano tem uma característica que é muito forte do teatro de companhia, que hoje a gente tá muito na mesa alguns temas que são necessários, como o feminismo, o combate ao racismo, a questão da acessibilidade e tal. A real é que o teatro fala sobre isso há muito tempo, sabe? Sobre a comunidade, sobre as mazelas da sociedade. Durante muito tempo tentaram calar a arte, né? A gente teve um período de ditadura no Brasil, que não só a ditadura militar, a ditadura do Vargas também passou por isso, e a arte sempre colocou essas questões da sociedade na mesa, e o Geninsano também. Eu tenho muito na minha memória da década de 90, uma peça que a gente fez chamada Sexo Nem Um Pouco Frágil, em que a gente apresentou, na época, o cinema de Araruama, que hoje é uma igreja. O cinema não estava com movimento, e a cidade não tinha teatro. Isso foi em 1997, 98, acho que, se não me engano, foi durante o governo Meira, que houve um fechamento do teatro, né? E a gente queria fazer, a gente era até adolescente na época, né? Mas tinha essa coisa, saber. E a gente apresentou lá a peça Sexo Nem Um Pouco Frágil, né? Eu era um dos narradores, tal, mas a potência da peça era justamente mostrar a realidade feminina, tal. E de lá para cá a gente apresentou muita coisa. A gente apresentou Nelson Rodrigues, a gente apresentou alguns textos literários, e isso foi muito forte, assim, para mim, na minha construção, porque apesar de eu não ser ator profissional, eu não trabalho no teatro como ator, não é a minha forma de ganhar vida, eu sou iluminador. Isso foi muito importante para eu construir, assim, a minha personalidade, né? A minha carreira enquanto profissional da própria iluminação. E isso tem o dedo da Anília, porque na época a Anília, que é a esposa do Léo, por isso que eu falei que foi um movimento que mudou a galáxia, ela estudava na Unirio na época, né? E isso, ela trazia muitas referências acadêmicas pra gente, então isso fez do Geninsano uma companhia que realmente estuda, não é uma risada depois de uma comédia, uma simples lágrima após um drama, não, a gente acredita no teatro que transforma, sabe, que tira as pessoas do inferno. É mais ou menos isso. Falando de Geninsano, Léo, conta pra gente a história do Geninsano, como que ele surgiu? Então, Koresha fez parte, né, como membro fundador, lá em 1994. O Léo não estava presente no momento, ele entrou um pouquinho depois. Eu queria muito saber a sua visão sobre isso, sabia? O que você sabe sobre mas isso? eu soube que eles faziam um movimento de apresentações para custear, né, também tirar o CNPJ, então que era alguma coisa também que você tem que fazer um investimento e é alto custo, na época era bem caro também, né? E eles faziam esse movimento, né, em prol de uma profissionalização lá no início de tudo, e disso década de 90. Então, assim, o Geninsano sempre chegou muito assim, né, revolucionando e fazendo com que a classe também tivesse mais valorização, né? E isso é o que o Geninsano acho que luta ao longo desses anos, né? Também a gente pela resistiu. Classe. A gente resistiu, a verdade. Literalmente, né? A gente resistiu. Tem umas partes, assim, tem partes que a gente não pode contar, né? Conta alguma coisa. A gente era adolescente e não tinha câmera no celular, então, assim, a gente ficava mais à vontade. Mas na época, tanto eu quanto o Pablo, que hoje é presidente da Federação de Teatro, né, do Estado do Rio, mas morava em Araruama na época, a gente tinha um trabalho para fazer na biblioteca da escola, na biblioteca, né, de Araruama, aqui na Praça Antônio Raposo, uma biblioteca importante, emblemática, que fica do lado do teatro, né, e é estratégico, assim, nessa questão da cultura da cidade. Essa praça é uma joia na região. E o Pablo me abandonou lá, fazendo aquele trabalho da escola, e a turma estava reunida no teatro para montar uma peça. Porque a Anília, que estava no terceiro ano, queria juntar uma grana para a formatura da turma dela lá no Colégio Araruama. E a turma do colégio dela não abraçou, só que a Anília Tinhosa, ela quis fazer a peça assim mesmo. E aí eu fui lá dentro, qual é, Pablo? Me abandonou fazendo o trabalho sozinho e tal. E aí a turma tava meio que se reunindo, lendo os textos, faltava personagem. E aí a gente montou a Arte de Adolescer. A Anília, acho que escreveu essa peça com uns 15, 16 anos. E foi mó sucesso. A gente conseguiu ganhar até uma graninha na época. Isso foi em 1996, foi muito forte. Tinha um negócio em Araruama chamado Semana do Adolescente.
Eu não sei se há algo parecido hoje em Araruama, em que a turma das escolas apresentava os seus trabalhos, música, poemas, coisas artísticas, assim. E era uma coisa muito intuitiva, porque não tinha tanta aula de arte na escola. A aula de arte na escola era uma coisa muito limitada a questões da arte visuais. Não que a arte visual seja limitada, mas é porque a arte vai além disso, né? A gente sabe que os potenciais, né, pode ser para música, para, né, coisas corporais como a dança, circo, enfim, né? A pessoa com a palavra... Mas, enfim, e aí, tipo, todo mundo participava muito, e o Gênio Insano nasceu nisso aí, isso meio que motivou a gente, sabe? Hoje, mais da metade daquele elenco trabalha profissionalmente com teatro, isso de 1996. Falando de histórias, de momentos, Léo, qual foi o momento mais marcante para você nos palcos? Sei que são vários, mas escolhe um para contar aqui pra gente no Pod Costa. Eu acho que foi o meu primeiro dia que eu entrei realmente no palco. Né, que foi lá naquela oficina que eu falei, lá em 1994, que quando eu entrei em cena, eu pisei num grampo Rocama. Então, assim, eu já entrei literalmente alfinetando o pé, né? Então, assim, eu tive que atuar, né, com aquela dor, sem transparecer, né, isso. Então, ali eu já soube, né, que o teatro é isso, né? A partir do momento que você entra... Você está inserido no personagem e isso pode acontecer qualquer coisa com você, mas você não sai aqui do personagem. Você está aqui buscando o que tiver que buscar, mas está aqui na composição do personagem. E isso foi emblemático para mim, porque consolidou isso, né? A história de que também, sempre que você entra no palco, assim, acho que é a eliminação também do que tem de fora. Focar no que está acontecendo dentro do palco, né? Acho que... e também essa viagem, só duas então, né? Fica à vontade. Essa viagem que a gente foi para o México, foi assim, uma viagem que a gente foi convidado por um grupo do México, né, para fazer uma apresentação num festival que eles produziam, uma escola estadual, Escuela Estatal de Teatro, em São Luís Potosí, né? Fica um pouco ao norte da cidade do México. E a gente chegou lá, né, e a gente foi ficando em casas das pessoas que eram responsáveis pela escola. Então, assim, a gente foi muito bem acolhido. E a gente falou assim, vamos fazer uma intervenção numa praça? Vamos fazer uma intervenção numa praça. Brasileiro, né, chega, já quer causar. Fazendo lá uma intervenção na praça, botando um som, e daqui a pouco chega um cara perto, assim, da Anília, aí pergunta para ela, conversando, né, ali, querendo mais informações, porque ele era de uma televisão local, Televisa local, e queria fazer alguma coisa com a gente terminou de fazer a ação, ele esperou a gente terminar e convidou a gente para ir para mais outras 3 cidades. Então, assim, tudo sendo custeado, assim, pela própria televisão. Então, ele fez uma conexão com outros lugares que são lugares mais periféricos, assim, a gente foi num deserto, sabe, onde foram construídas as primeiras moedas do México, lá na época fundação realmente da cidade do México. Então, assim, a história, né, que a gente carrega com essas viagens também é o que preenche a gente, né, quanto ser humano, né, e conhecer essa múltipla cultura também é o que torna possível a gente saber que é viável viver de outras formas, não somente uma única estabelecida, às vezes, pelo sistema que nos tolhe. E acho que é isso. Teatro... Nossa, que legal. E foi uma ótima pegada essa nossa circulação pela cidade do México, que rendeu também, outros convites também para a gente ir para outros festivais aqui dentro do Brasil também, como Piauí. Então, assim, é isso, né? Só expandindo o nosso conhecimento para a gente obter mais conhecimento. Léo, você falou sobre esse período de formação no Retiro dos Artistas. Vocês tinham lá interação com esses artistas que moravam lá? Tinha essa possibilidade? Vocês conheceram artistas? Teve isso, essa troca? Sim, na verdade, a escola SATED foi transferida para o Retiro dos Artistas, porque o Stepan, ele era presidente do sindicato e presidente da Casa dos Artistas, do Retiro. Então ele já queria mesmo fazer esse link, né, entre o jovem e o velho artista, né, o idoso, né, aquela... Gente, era uma interação assim, um tanto. Tem seus prós, né, e seus contras, porque assim, eles tinham muita autonomia, então eles queriam tudo da forma que eles achavam. Então o Stepan sempre falava isso com a gente, ó,
vamos chegar com calma, né? Porque o pessoal está aqui também nesse resgate da vida. Mas foi mágico também, porque eu aprendi a fazer alguns acrobacias de circo com um artista circense, tipo de 1930, sabe? Nossa. Então, assim, a história que a gente também tinha ali, né, dessa troca, era fundamental para a gente entender a importância da arte e dessa multiplicidade de cada ser. Tinha uma senhora, Beth, ela era ucraniana e ela, enfim, ela veio muito jovem para o Brasil e ela era bailarina e ela atravessou o Canal da Mancha, tipo a nado, sabe? Foi uma das primeiras mulheres a fazer esse trâmite. E ela ficava numa cadeira de rodas, assim, ela ia em tudo que era espetáculo que a gente produzia, e ela queria estar sempre ali nessa interação, porque para dar mais vida também, né? E é isso que a gente sente falta às vezes também. Eu dou aula, né, de teatro aqui no Espaço Multicultural Eugênio Insano. Então minha turma é uma turma mista, exatamente com é o que ficou, né, para mim, dessa interligação. Eu dou aula tanto para crianças de 9 anos, para uma senhora de 80 anos. Então, assim, é essa ligação humana que faz acontecer. Então, é isso, né? O retiro está em mim também por conta disso. Que legal, legal demais. E Quaresha, você até falou que agora você não é ator, assim, não atua tanto, mas eu imagino que até com essas viagens aí com o Gênio Insano, essas apresentações, também deve ter tido algum momento marcante, alguma troca dessa especial que você queira aí relatar pra gente também. Olha, acho que dá outro podcast. Vamos então abrir mais um episódio. Vamos abrir mais um episódio, então. Assim, com o Gênio Insano, tem uma apresentação que foi um negócio. Foi em Araçuaí. Araçuaí é no Sertão Mineiro, no Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. E era um festival de teatro que tinha muitas apresentações de rua, que não era um lugar que tinha um teatro muito... que dava para receber espetáculos grandes. Então, a gente acabou indo muito nessa coisa da adaptação do Gênio Insano. E o lugar que a gente foi apresentar era um asilo barra orfanato, que tinha tanto menores abandonados quanto idosos abandonados pela família. Foi foda. Ali também. Ser dirigido por Marília Pêra foi... Desculpa, eu falei palavrão de novo. Foi também. Ser dirigido pela Marília também foi. Ter trabalhado com a Maite Proença foi... ter dado um rolé, né, pelo Brasil, conhecido o Teatro Amazonas, Teatro São Pedro, de Rio Grande do Sul, Teatro Santa Isabel, de Recife. Precisamos de mais um episódio. Porque a gente continua aqui agora, né? Vamos pausar. Emocionada. Léo, falando das atividades do Gênio Insano, vocês têm hoje em dia um espaço, e que atividades que vocês realizam lá? Você falou da aula de teatro, que outras atividades o espaço oferece? A gente tem também outra aula de teatro, que é com o professor Fábio Blanc. Então, assim, é porque a gente abre anualmente chamamento público, né? Porque como nós somos um ponto de cultura, então chancelado pelo governo federal, né? Independente da gente, a gente não recebe verba, né, do governo federal, mas nós temos lá uma chancela devido a um edital ganho em 2014. Então a gente tem como prática tornar mais transparente também, né, todo esse processo de acolhimento também de outras pessoas que têm necessidade de desenvolver sua arte na cidade. Então a gente abre para que outras pessoas possam dar aula no nosso espaço, né? Enfim, no espaço Gênio Insano. Que o professor Fábio Blanc, ele tinha acabado um projeto que ele desenvolvia numa escola pública, se não me engano, 253. Guimarães Rosa, né? O Brizolão, antigo Brizolão, né? CIEP. Porque foi trocado, acho que era desenvolvimento de arte, aí foi trocado para robótica. Então, tira o projeto de teatro. Pra quê, né? Aí ele viu o chamamento público e falou, caramba, cara, eu preciso de um espaço. Eu falei assim, então, escreve, vamos ver o resultado, como é que vai ser. E é isso, né? A gente trabalha com mais uma proposta social. Então a gente acolheu ele com esse grupo de jovens que desenvolvem, eles fazem parte agora de uma trupe que eles criaram, que é a trupe Insana, né? Porque eles
Com Já 2 faz N's. E com 2 N's. É insana e do insano, né? E é um projeto muito bacana, que ele dá aula todas as quintas-feiras e anualmente ele também abre mais vagas. Então fiquem atentos, né? Depois aí nas redes sociais de Insano para compartilhar também dessa informação. Temos aula de dança contemporânea com a Bárbara Saraiva, também sextas-feiras, de 18 às 19 horas. Temos aula de dança de salão com Guilherme Tiné, todas as segundas-feiras, a partir de 19 horas. Além dos cursos, a gente também tem oficinas, né, ligadas à área das artes também. Figurino, cenário, iluminação, cenografia. E a gente tem agora... A gente acolhe, na verdade, 2 eventos, né, que são eventos fixos, que é a Batalha dos Patinhos, que já é um evento dos jovens também da cidade, né, que é um evento de rap que acontece na Orla, e eles fazem quinzenalmente, às quintas-feiras, quinta sim, quinta não, lá no espaço, essa batalha de rap, onde eles também desenvolvem atividades educacionais, né? Eles fazem práticas pedagógicas, fazendo também uma imersão no universo hip hop, né? Nessa multidiversidade da cultura do hip hop. E a gente acolhe também o Araruama Mix, que é um evento bimestral que acontece no espaço, onde diversos artistas, né, que também se inscrevem antecipadamente, se apresentam fazendo um mix de apresentações artísticas de artistas da cidade, que tem a necessidade também de colocar para frente aí seus trabalhos, né? E a MIT. A gente acabou de produzir a MIT, que foi agora em outubro, que acolheu os espetáculos infantos juvenis, né, do Insano Companhia de Teatro, e também oficina de palhaçaria, de teatro e de culinária para infância e juventude. E onde que fica o espaço? Qual é o endereço e a referência para quem quiser conhecer? O Espaço Multicultural Insano, ele fica localizado na rua Coronel Doring, número 71, Salina Branca, Centro. Do outro lado do shopping do cinema, da pista, entre a Baterama, a Pizzaria na Lenha ali, indo para a Lagoa, enfim, acho que já dá para ter essa referência. Corecha, você falou um assunto e um nome que é referência aqui na cidade, que é Mestre Cavalo. Mestre dos mestres de capoeira. Mestre dos daqui de mestres. Araruama. Gerações e gerações. E ele não esquece de ninguém, tá? Uhum. Pode passar ano que for que ele deu Lembra aula, o nome, ele olha e fala assim, você não é fulano que eu dei aula em tal lugar? Fala pra gente dessa paixão da capoeira. A capoeira, ela tá muito presente, assim, não só numa questão esportiva, tal, né, de lazer, mas também na minha formação. A capoeira, assim, isso tem muito a ver com o mestre. E o Cavalo a gente se conhece desde 1990 e pouco, ele não era mestre, né, eu era adolescente, estava no ensino médio. O Cavalo devia ter uns 20 e pouquinho, 23, 22, né? Que a gente olha para o mestre agora. E não é um exagero quando eu falo que ele é mestre dos mestres. Né? Apesar de ter uma referência assim, né, com senso de humor, porque ele sabe, né, a gente sabe que existem muitos mestres por aí, ele é um mestre que formou outros mestres. Né? Você tem o mestre Gustavinho, né, o mestre Brechó, o mestre Tiago, né, que são lá de Ribeirão Preto, aqui o mestre Armédio, né, e temos muitos graduados aqui em Araruama que são formados, assim, tiveram sua trajetória de capoeira construída, assim, pelo mestre Cavalo, né, e o Cavalo, ele já é chamado de mestre antes mesmo dele se tornar mestre. Isso acontece muito, né, porque a sociedade acaba dando reconhecimento antes. Quantos mestres a gente tem aqui? A gente fala do mestre Cavalo, mas nós temos aqui em Araruama mestres do artesanato, mestres da música, mestres do teatro. Uma coisa que eu aprendi com o próprio mestre Cavalo é que esse título de mestre, ele tem muitos questionamentos em torno dele, né? Porque existe a pessoa que é mestre de alguma coisa e a pessoa que é mestre em alguma coisa, né? A pessoa que estuda, faz um mestrado e tal, ela é mestre naquilo que ela se formou, né? E hoje em dia ninguém é mestre de ninguém naquela forma autoritária, mas eu me sinto discípulo do mestre Cavalo. Nesse sentido é que eu digo que ele é meu mestre.
É legal. E agora vamos falar sobre uma coisa que eu amo, que é o Festar. O Gênio Insano é organizador do Festar. Eu tenho o maior prazer de estar aí no 4º ano do Festar, apresentando o Festar. Fico muito feliz de... Vocês arrasam! Nossa, eu amo! Tudo arrasam! E tá chegando o Festar, né? No próximo dia 10 de novembro, inicia o Festar. Queria que você contasse um pouco aí, né? Qual o período do Festar. Eu já dei aqui o spoiler que começa no dia 10, né? Mas eu queria saber aí qual o período, como é que surgiu o Festar, que é uma organização do Gênio Insano. Sim, então, eu tava até aqui, caramba, eu esqueci, né, de falar do Festar, gente, é o que a gente produz anualmente, e assim, é algo que é grande, sabe, assim, e agora eu tô aqui, mas eu tô só borbulhando coisas do Festar, porque ainda estamos nesse período da pré-produção. Já fechamos todos os grupos que virão, também através de uma curadoria, porque a gente abre também um chamamento público, convocando artistas, né, grupos de todo o território nacional ou internacional também, enfim, né, dependendo da magnitude dos artistas que tiverem interesse também de estar, né, junto dessa iniciativa, que é um festival de teatro que a gente produz desde 2019, acho que só não teve 2020, realmente por conta da pandemia, né? E é um evento que, devido a essas nossas andanças, que o Coreste também já falou, né? A gente vai muito para festivais de teatro. Minas tem um circuito, assim, né? É muito positivo, é de muito festival. potente o circuito do interior de Minas, sabe? Os municípios, até com pouquíssimos habitantes, município até que não tem teatro, eles insistem justamente nisso e a população abraça, tá? A população Sim. adora. E a gente acaba tendo essa referência, né, dessa troca. E acho que a gente, como o Gênio Insano também é um grupo de pesquisa, né, que foca nessa questão da troca com o outro, né, a experiência também, né, o que conta a experiência que cada um tem para somar, né, para ter como devolutiva de troca humana e artística, né. E esse intercâmbio, ele é fascinante, porque depois, né, das apresentações, né, que a gente tem apresentações no Teatro Municipal, vão receber espetáculos infantis e espetáculos adultos de palco. A Praça Menino João Hélio vai receber os espetáculos de rua. E o Espaço Multicultural Gênio Insano vai receber os espetáculos de monólogo e alternativos. Então, assim, a gente vai ter 5 categorias. Esse ano a gente tá vendo ainda, a gente vai ter 15, 16, que a gente está vendo a possibilidade também já de trazer mais um grupo, porque geralmente a gente tem 25 grupos que vêm de fora. Assim, de fora e da cidade, né? Porque a gente tem... O Teatrama sempre participa com a gente, sempre está junto, né? Operários da Arte também sempre que pode estar escrevendo, estar junto. Mas é um festival, assim, que a gente foca nessa troca, né? E, infelizmente, a gente não está sendo muito abraçado, né, pela gestão pública, o que a gente fica um pouco limitado também, né, a dar uma boa recepção para os grupos que vêm de fora, né? A gente não tem como ter uma hospedagem digna para que os grupos fiquem bem acomodados, sabe, para apresentarem seus trabalhos, para participarem no dia seguinte, acordarem bem, tomarem seu café da manhã, que a gente, graças a Deus, também conseguiu um apoio bem legal aí para a alimentação dos grupos que já vêm de fora. Então, assim, café da manhã, almoço e janta, o Gênio Insano se responsabiliza e já conseguiu um apoio do Café Capri Capri, que vai estar junto da gente, oferecendo toda a alimentação. Assim, muito agradecido por essa troca, desde já, que é fundamental para os artistas estarem tendo, né, esse movimento de estarem sendo bem acolhidos. E a gente fica meio que nesse jogo, né, de que não consegue certas coisas, porque a cidade acho que falta um pouco de visão, né, dessa parte da cultura, porque lá no interior de Minas eles já fazem esse movimento e eles são abraçados pela gestão pública. Então é o que facilita também esse trâmite, né? Porque os grupos estão vindo para cá, mas eles estão pagando para vir. A gente tem grupo vindo de Goiânia, sabe? A gente tem grupos vindo de Minas, Um dos São maiores Paulo. custos disso é o deslocamento. E muitas vezes essas companhias, esses grupos no interior, acabam esbarrando nessa questão do deslocamento. Que imagina,
Por exemplo, se você for trabalhar Shakespeare, Nelson Rodrigues, Molière, são elencos enormes, são textos com muitos personagens. E aí as companhias elas acabam ficando limitadas a abraçar mais pessoas, né, mais artistas, por causa dessa questão do deslocamento. Quando esses grupos do interior, desses lugares, têm a parceria das suas gestões, das suas prefeituras, que oferecem um transporte, sabe, um apoio, mesmo que mínimo, logístico, né? Que para uma prefeitura não é nada, né? Para uma secretaria, né, sai muito, tipo, sai no bolo, gente. Qual é, né? Aí eles conseguem vir aqui. O mínimo que a gente tem que oferecer para eles é um lugar adequado para eles ficarem, uma comidinha gostosa. A gente vai para Minas, a gente come pra caramba no festival deles, gente. Como é que a gente não vai oferecer uma carapeba, cara? Sabe? Tipo, pô, uma tainha maneira, um camarão. Os mineiros doidos pra vir aqui no Rio apresentar, sabe? A turma de Goiás, a turma do Mato Grosso, doido pra vir aqui comer um camarão. A gente chega lá, a gente é bem recebido pra caramba, cara. Sabe? Come pão de queijo à beça, sabe? Aquelas comidinhas mineiras gostosas, aquela couvezinha que o colega colhe ali pra atender as companhias que vão apresentar lá. O Geninsano é muitas vezes convidado. A gente, no mínimo, tem que oferecer algo, no mínimo, do mesmo nível pra eles. E é isso, né? E todos os espetáculos são gratuitos. Então, assim, não é cobrado nada da população. O Festar, ele chega também com esse intuito, né? Que é realmente fazer uma formação de plateia, algo que falta também na cidade de Araruama, né? Fazer com que as pessoas entendam também o que é o teatro, né? Da magnitude do teatro, né? O que o teatro pode ser também. Fazer com que o teatro tenha seu local, realmente... Porque nas escolas também a gente faz conexão com a Secretaria de Educação, né, que leva ônibus também com as escolas municipais, que as crianças têm acesso. Muitas das vezes é a primeira vez que aquela criança está indo ao teatro, né? Então é isso, o Festar está aqui para fazer essa movimentação entre os grupos, né, que vêm de fora, com os grupos daqui da cidade, né, para fazer essa troca de conhecimentos e para fazer esse intercâmbio também cultural com a população, né? Então, é isso. Fica a dica, de 10 a 14 de novembro, teremos o 4º Festar com 16, 17 espetáculos. E você tocou num ponto, né, sobre, às vezes, é a primeira vez da pessoa no teatro, de uma criança e tal. Eu, como eu falei, sou apresentadora do Festar, e ao mesmo tempo que eu fico feliz... Quando a gente faz uma pergunta lá, eu e meu amigo Alan, a gente fica assim, quem tá vindo aqui pela primeira vez, né? E aí muitos levantam a mão. Sim. Ao mesmo tempo que eu fico feliz do Festar estar proporcionando isso, né? Poxa, é a primeira vez que estão assistindo uma peça de teatro de qualidade, né? E fico triste também, né? Porque, poxa, o teatro... tá aqui na cidade, os grupos estão aqui, estão querendo mostrar e, poxa, não, estão vindo pela primeira vez, né? Mas que bom que tem o Festar, fica mais uma vez o convite. Queria pedir também para você reforçar, precisa, né, do apoio da gestão pública, mas também temos os patrocinadores, né, as empresas que patrocinam o Festar nesses anos, e como que as empresas, de repente, estão nos assistindo, empresários da cidade, empreendedores, podem apoiar o Festar, né? Você falou do Café Capri Capri, que vai apoiar com alimentação, mas existem outras coisas, tem a logística, tem a hospedagem, né, a ajuda de custo dos grupos. Como que as empresas também podem aí abraçar a cultura da nossa cidade, abraçar o Festar e ajudar? Semana agora que passou, eu fechei também com o sindicato, né, dos servidores. Então, assim, eles entraram com uma cota de patrocínio também para auxiliar também nessa demanda de acolhimento dos grupos. A Verônica Januário, né, em nome da Café Capri Capri, também está ajudando a gente total com a questão da alimentação. Temos também a Engefer e a Drica Brindes, que eles entram com uma verba também, uma cota de patrocínio, e com todos os brindes, porque assim, são produzidos brindes que são um mimo, né, que a gente chama, que são bolsas ecológicas, camisas do Festar, bottom, então garrafas de água squeeze, sabe? Então é isso, né? Como a marca também dos patrocinadores vão ter, né, esse destaque, né, vão propagar também por aí pela cidade. Então, a princípio a gente tá fixado nesses apoiadores, né, nesses patrocinadores, e querendo mais, né, mais somatório para que a gente consiga
pelo menos pleitear aí, porque a gente sempre teve um pagamento né, para os grupos. Cada melhor espetáculo a gente faz assim, porque é um festival competitivo. Então a gente distribui 32 prêmios na cenografia, figurino, melhor cenografia, melhor ator, melhor atriz, melhor texto, enfim, é uma infinitude de prêmios, e a gente tem também os 3 melhores espetáculos do festival. E esses 3 melhores espetáculos, né, que nós temos um júri que vem, é um júri capacitado, Um júri técnico, sabe, que faz toda uma leitura do espetáculo e conversa com os grupos no dia seguinte da apresentação. Porque isso é uma prática também que foi acolhida através do Festival do Pascualino, do qual o Coresta também faz parte da diretoria, né, e é coordenador técnico do festival, porque sempre tem essa troca com os grupos e com também a plateia, que quiser ir ver como é que foi aquela pesquisa, como é que o grupo chegou naquele resultado final, né, fazendo toda uma troca técnica com os grupos. Enfim, cada um desses grupos, que são os 3 melhores, receberiam um valor de R$1.000. Então, a prefeitura sempre ajudava, né, referente a esse valor dos R$3.000 para os 3 melhores espetáculos, em nome da Jaida Mundim, né, que infelizmente nos deixou, mas ainda fica em nossos corações saudosamente. Inclusive, você falou da Jaida, tem um prêmio que a gente nomeou como Prêmio Jaida Mundim, justamente Sim. Nessa homenagem a ela, que ela esteve no primeiro Festar, abraçada com a gente ali, né? Sim, a Jaida era um ser humano assim que inspirava também, né, a nossa luta. E esse prêmio ficou para mostrar que o Festar, ela faz parte do Festar, entendeu? Para sempre. E a prefeitura agora, nesse ano, infelizmente não entrou com nada, né, de verba, assim, que pudesse pleitear essa premiação. Tanto que quando a gente lançou o edital público chamando os grupos já sabiam que não teriam a premiação. Mas a gente deixa aqui o apelo também para os comerciantes locais, para os empresários. Inclusive a Costa do Sol tem seus patrocinadores e apoiadores que eu estou vendo aqui na televisãozinha. Vou focar para entrar em contato ainda hoje, hein? Então vamos lá. Mais tarde entrarei em contato. Para tentar pleitear essa verba, pelo menos de dar um plus, né, para esses grupos que estão vindo e extra edital. Léo, para quem quiser entrar em contato para poder saber a programação completa do festival e até empresários que queiram entrar em contato, quais são as redes sociais e contato do Festar? Sim, nós temos o @festar.araruama. Festar, F-E-S-T-A-R e .araruama, nossa cidade. Essa é a rede que a gente tem mais troca, né? E pode, qualquer necessidade, pelo meu telefone, né, que é o 21 98007 8909. Léo, falando de Festar, de toda essa importância do festival para a cultura da nossa cidade, o nosso tema principal hoje é cultura, e eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. O que é cultura para vocês? O que define cultura para vocês? Vamos começar com o Coresta. Tá, minha cabeça de professor de história ferve pra gente fazer um debate acadêmico aqui. Mais um episódio aqui pra gente. Chamaram um cara tagarela pra vir no podcast, né? Chamaram o cara certo. Gente, cultura é uma palavra que ela tem origens, né, muito, muito antigas, né? E ela está associada a muitas coisas. Por exemplo, a agricultura, né? Entre outras coisas, né? Tem a ver, né, com algumas práticas nossas. Muita gente acaba confundindo cultura com conhecimento, com sabedoria, com estudo. Por exemplo, fulano é muito culto. Não, gente, olha só, a minha cultura é uma, a cultura sua é outra. Mesmo a gente tem valores culturais muito semelhantes, mas não são iguais, né? São religiões diferentes, né? Se a gente for pensar no Brasil, são dialetos diferentes, né? Então a cultura, ela transcende essa questão da sabedoria, porque uma coisa é cultura, uma coisa é o que a pessoa estudou, né? A sabedoria, outra coisa é inteligência, porque às vezes a pessoa nem é muito estudada, mas ela é muito sagaz, muito inteligente. Isso não tem nada a ver com cultura. Cultura tem a ver com as nossas práticas sociais, com os nossos valores, né? Com a arte, com aquilo que lida com o nosso cotidiano. A gente está lidando, por exemplo, com o idioma,
com a nossa forma de se vestir, com aquilo que a gente come, com nossos valores, né, religiosos, aquilo que a gente acredita, tal. Se a gente for se aprofundar nisso, existem também as questões patrimoniais, as questões, né, históricas, isso tudo vai construindo os nossos valores culturais. Então, até as questões geoclimáticas fazem sentido quando a gente vai conversar sobre cultura, por exemplo, com vestimentas. Um lugar mais frio, você vai ver pessoas com hábitos de se vestir com roupas mais quentinhas, tal. Num lugar mais quente, as pessoas estão, né? Você vê a galera com marquinha de biquíni, a rapaziada andando mais sem camisa, tal. O pessoal zoa muito carioca quando sai do Rio e vai pro shopping, né? Que carioca vai pro shopping de chinelo, gente. Qual é? Se você sai do Rio, o pessoal fica julgando. Gente, não é mais ou menos, são práticas culturais. E aí a gente, tipo, tem essas manifestações que são muito específicas também dos locais. Existe também a cultura local, que faz parte de uma cultura regional, que faz parte de uma cultura estadual, que faz parte de uma cultura nacional, inclusive até continental. A gente até se reconhece pouco como latino-americano, né? Entre os nossos colegas aí, argentinos, paraguaios, uruguaios e tudo mais da América Latina. A gente tem valores culturais que se assemelham. Então, assim, é muito interessante, muito potente a gente falar sobre cultura, até porque cultura no Brasil é produto de exportação. A gente sabe que cultura, ela bem trabalhada, ela pode ser monetizada. Eu vivo de cultura. Às vezes as pessoas, né, ficam naquela de tipo, esses artistas aí e tal, fulano ganha dinheiro com outra coisa. Olha só, quem no Brasil ganha dinheiro ou consegue se sustentar com uma coisa só? Eu coloco na mesa para vocês um monte de servidor público aqui da nossa cidade e das outras que tem lá os seus empregos concursados, mas também são agentes culturais. A gente tem um amigo muito querido, eu vou falar o nome dele aqui, que se chama Alan Quintanilha, que ele é professor, ele trabalha também em secretarias, né? E também é músico. Né? Uma coisa não anula a outra. Eu desafio aqui, quem no Brasil consegue viver hoje, na atual situação, consegue viver fazendo uma coisa só? Então, essa turma que também tem seus empregos formais e também trabalham como agentes culturais, também são profissionais. Parte da renda dessas pessoas é extremamente ligada às atividades culturais delas. Né? Tira o cachê dos músicos, banda todo mundo então cantar e tocar nos bares enquanto você tá lá gastando, tomando um chopinho e tal. Qual é? A pessoa tá ali trabalhando, cara, pro seu bem-estar, sabe? Durante a pandemia, a gente tem que colocar aqui na mesa, quem salvou a cabeça da galera foi a locadora vermelha, né? Que a pessoa, né, que se conecta, não vou ficar fazendo propaganda grátis aqui, né? A locadora vermelha e outros veículos de comunicação, como o YouTube, podcast, as próprias redes sociais, muita porcaria foi colocada também na mesa. Mas há também ferramentas de entretenimento que salvou a saúde mental de uma galera, cara. Sabe? E a gente tem que dar valor a isso, inclusive as novas profissões que a cultura tá abrindo pra gente. O podcast, que a gente podcosta, né? O podcast também é uma ferramenta cultural e a gente está formando novos agentes culturais como apresentadores de podcast. Tem uma relação com a rádio? Óbvio que tem. Né? A gente pode até dizer que os podcasts são filhos da rádio, né? Que é também uma ferramenta de cultura importantíssima. Inclusive, parabéns para a Rádio Costa do Sol, não só pela iniciativa, né, do podcast, mas também pelo trabalho que já vem fazendo, sabe, de prestação de serviço, informação. Um beijo pro DJ Careca, né, o cara que conta as piores piadas da internet, mas, né, é uma pessoa que, para mim, é uma das referências de agente cultural que a gente tem na cidade, sabe? E o serviço dele, eu pode ter certeza que alguém que estava muito ferrado ligou a rádio, escutou a voz do Careca e... Bora! Vamos trabalhar. É isso que a cultura faz com a gente. É isso. Coreja, você atuou também em setores de cultura aqui na cidade. Você tem alguns pontos da cultura de Araruama que você possa destacar para a gente? De patrimônio histórico, da história da cidade? Olha, esse é o 4º podcast que a gente vai ter que fazer. Mais um. Eu costumo dizer que não existe só Araruama, existem as Araruamas. A gente vê isso muito bem, eu acho muito maneiro essa divisão dos distritos, apesar da gente ter uma semelhança de Morro Grande com São Vicente por serem distritos rurais, mas se a gente for em Morro Grande e for em São Vicente, parece até 2 cidades diferentes, apesar de ter características culturais semelhantes. Se você sair dessa região
né, rural de Araruama, e der um rolezinho aqui no centro, parece que é outra cidade. Se você pegar o busão ou pegar o catamarã, me recuso a chamar de ferry boat. Eu sou brasileiro, é catamarã, Tupinambá. Se você pegar o catamarã, atravessar a nossa laguna de Araruama, maravilhosa, chegar em Praia Seca, parece que é outra cidade, a gente está falando da mesma cidade, isso porque eu ainda não citei Iguabinha, que a gente fica tratando Iguabinha como um distrito um pouco mais distante dessa... Gente, Iguabinha é sensacional, tem praias deliciosas, e agora... Por favor, estou morando lá agora. Opa, por favor, tá bom? Iguabinha tá sensacional. Então, Araruama tem essa característica de ser as Araruamas. Mas, ao mesmo tempo, ela está inserida numa cultura regional. Se você for remontar o passado, né, o passado de Araruama e de tudo isso, de Praia Seca à zona rural, né, do litoral até a zona rural, tudo isso fazia parte do contexto das antigas capitanias, que era a capitania de Cabo Frio, né, e tudo mais. Você, às vezes... Quem gosta de fuçar a história, né, fuça os documentos, né, o saudoso Dr. Silvio Vasconcelos, que escreveu os apontamentos de Araruama, né, fez muito bem isso, humildemente fez muito bem isso, apesar dele ser um erudito, ele não se colocar como historiador, ele deu muitas informações importantíssimas nesse livro. Ele mostra como Araruama estava muito relacionada a São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial, né, Búzios, até as outras cidades, né, do entorno, justamente porque estava inserida nesse mesmo contexto. Então, se você vai procurar coisas sobre Araruama, né, de séculos atrás, na verdade, você tem que estar procurando sobre a capitania de Cabo Frio. Quando a gente fala de Cabo Frio, a gente fala desde lá, sei lá, Maricá, Niterói, até depois de Arraial do Cabo. É uma referência náutica. Se a gente for navegar, né, olhando para a areia, você vê aquela areia amarelinha de Macaé, Rio das Ostras, e quando chega em Cabo Frio ela começa a ficar branquinha, né? É a área do Cabo Frio onde tem Arraial do Cabo, não é por um mero acaso, né? A turma da biologia vai falar sobre a zona de ressurgência de água gelada de doer, parece que você tá mergulhando num isopor cheio de cerveja, gelado pra caramba de doer, mas também limpíssima, tal, e essa rebarba toda não é uma característica de Arraial do Cabo, é uma característica de Praia Seca, de Saquarema, sabe, de Búzios, de toda essa região que está toda interligada. Se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai ter que destrinchar desde os antigos salineiros de Praia Seca, tal, que tem uma referência muito forte, uma ligação muito forte com Portugal. A gente tem raízes portuguesas muito fortes em Araruama, principalmente por causa desse processo de construção das salinas. Se você pegar o Google Maps, né, olhar por cima as salinas de Praia Seca e olhar por cima as salinas de Aveiro, parece que você está olhando para os mesmos lugares, para o mesmo lugar, justamente porque ele tem essa característica das construções, tal, que eles trouxeram. Claro que chega aqui e se adapta, outro clima, outra e tudo mais. E ao mesmo tempo, nessa mesma cidade, a gente tem uma presença muito forte da arqueologia tupinambá lá em Morro Grande. Sabe, se você andar por Morro Grande, se você fuçar o chão, você vai achar, cara. Gente, isso pertence à União, tá? Isso tem que ser enviado para o UFRJ, para o Museu Nacional, porque isso é coisa de pesquisa. Não fica pegando se vocês acharem por aí, não. Sabe, a Escola Municipal Norino Coutinho é uma das joias de Araruama. Você consegue ter lá tanto a presença da cultura tupinambá, que está ali viva, principalmente por causa do trabalho que vem sendo feito por todas, não só pela atual direção, mas como as direções anteriores. E nisso, nossa, eu preciso falar do nome do professor Ricardo Adriano, que foi diretor dessa escola, um guerreiro da cultura dessa cidade. E ele, a Jaida Mundim e o Sandro Faz, foram 3 perdas que a gente teve nos últimos anos que foram... Olha, arrancaram membros dessa cidade. Verdade. Sabe? A perda deles. Sabe? Não quero me estender muito nisso, mas vale uma reflexão sobre o que essas 3 pessoas deixaram de legado. E falando do professor Ricardo Adriano, né, ele cuidou com muito carinho daquela escola, e depois a diretora, né, não sei se ela ainda é a diretora da escola, a Magda, né, também tinha muito apreço por essa coisa da cultura tupinambá e também da presença do pau-brasil lá. Gente, tem gente aqui em Araruama que nunca viu pau-brasil, e Araruama era riquíssimo em pau-brasil. Você quer ver pau-brasil? Vai lá na Escola Municipal Norino Coutinho, é em Araruama. Se a gente for destrinchar isso, a Guerra do Cabo Frio, né, vai saber onde que ocorreu. Cabo Frio, esse território todo, eles estavam aquartelados aqui, sabe? Tem uma figura sensacional aqui na cidade, né, que é a Cláudia Maia. A Cláudia Maia, ela trabalhou com a grande arqueóloga Ângela Buarque, sabe,
nas pesquisas arqueológicas aqui da cidade. Ela achou uma cota de metal que era praticamente de nobres franceses, gente. Eu não sei nem se existe ainda, porque a gente teve aquela tragédia no Museu Nacional, né? Era um negócio de metal. Eu até gostaria de saber em que pé anda. Isso devia estar exposto aqui na nossa cidade, gente. Isso já deu até problema diplomático, porque os franceses querem expor isso lá. Né? Talvez quando eles devolverem as nossas riquezas tupinambás a gente entra em negociação. Né? Enfim, isso sem falar do teatro, da capoeira, do artesanato, da dança, da música, que agregam muitas pessoas. Existem muitos profissionais dessas categorias, capoeira, teatro, dança, música e artesanato na cidade, entre outras. Por isso que eu falo, a gente poderia até fazer outro podcast. A Araruama está muito machucada com relação a isso. A gente tem eventos de tirar o chapéu, a gente precisa reconhecer, sabe, o Wine Jazz, a feira literária, sabe? Eu acho que o governo cuida muito bem dessas questões, assim, principalmente na praça. Só que precisa ter um pouco mais de profissionalismo. Gente, desculpa, eu não vou passar pano para ninguém. Eu não sou ligado a partido político nenhum, não tenho interesse em cargo nenhum. Só que na prática, gente, as políticas públicas para a cultura de Araruama estão realmente, muito machucadas. E precisa de treinamento de equipe, precisa de profissionalismo para poder dar atenção a isso. A Araruama, ela é muito grande. Ela é muito grande. A gente tem a possibilidade disso acontecer, sabe? As conferências, né, foram ignoradas. A Conferência de Cultura Municipal foi ignorada. Há muita coisa, sabe, que a sociedade civil precisa estar em conversa com os governos e toda essa riqueza acaba passando despercebida. Aproveitando aí que você falou sobre cultura, né, como precisa dar atenção, Léo é presidente do Fórum de Cultura de Araruama, e eu queria que você falasse um pouco, né, sobre qual a importância do fórum, né, como ele foi criado e quais as atividades, né, que ele realiza e a importância dele para a nossa cidade. Depois do Corete falar, realmente a gente está com esse déficit, né, de atenção, né, de troca mesmo com a gestão pública e sociedade civil, que eu acho que tinha que ser o primeiro caminho de percepção da gestão pública, é chegar na sociedade civil, que é a base, né, das necessidades, né, para saber quais são as necessidades, para que o poder público, né, eu vou chamar até de poder público aqui, desculpa, porque é como a gente está vivendo, um poder, né, porque a cultura, porque o Colete falou tanto, né, sobre a questão da cultura, né, dessa multiplicidade, né, do ser, né, de formação cultural, né. O espaço lá é um espaço multicultural, né, que a gente tem. Então, a gente vê talvez culturas eliminando culturas, né. Então, qual é, sabe, a real intenção de quem está na ponta, sabe? Quer causar realmente amalgamar as culturas, né? Fazer com que isso se junte e forme algo mais consistente para que a gente possa ter um escopo melhor de políticas públicas culturais na cidade, ou quer realmente acabar com as políticas públicas culturais, que já não tem desde 2008. Eu não estou falando que eu tirei o CNPJ do Gianni Insano daqui para ir para o Rio de Janeiro capital, porque lá tem formas de a gente poder sobreviver. As pessoas aqui não conseguem fazer sua arte acontecer. Eu vou entrar até eu estou montando com meus alunos uma obra, assim, nossa própria, né? Mas é baseada a partir do texto O Bem Amado. Dias Gomes? Do Dias Gomes. Então, assim, ele vem falando dessa questão, né, de não ter um cemitério público na cidade e que eles têm que ir para outra cidade ser enterrados. Né? O corpo, né, tem que ir para uma outra cidade. Eu estava refletindo sobre isso. Eles querem que a gente vá antes mesmo de morrer. Eu falei, caramba, que louco isso. Então a gente vai ter que fazer um comparativo do que é a obra do Dias Gomes lá de 60, sei lá, 60 e pouco. Meado do século XX. Sabe, para que a gente possa fazer uma referência do que acontece nos dias atuais. O teatro público municipal é cobrado dos artistas locais para fazerem apresentações. Sabe, R$300 para um artista local poder apresentar alguma coisa. Sabe, R$450 para quem é de fora da cidade poder apresentar uma obra artística. Sabe, aí
as companhias de dança da cidade não conseguem apresentar tipo de quinta a domingo, a segunda no teatro, então tem terça e quarta para apresentar. Que cultura é essa que não abraça outras culturas? Que não faz, tipo, reverberar a cultura do araruamense, sabe? Que não dá importância para o que é produzido na cidade. Então, assim, o Fórum de Cultura, ele é um mecanismo de troca entre a sociedade civil, os fazedores de cultura e a gestão pública, para que tenha um estreitamento, né, de entendimento do que é necessário para alavancar a cultura da cidade, porque é riquíssimo, como o Koresh falou. E isso vem sendo realmente eliminado assim, porque, olha, você faz um protocolo, você vai lá, abre um processo, você bota 15 itens, falando sobre 15 itens no processo. Eles vão pegar ou que eles vão deferir, ou que eles falam o que eles também têm necessidade, e deixam os outros em aberto. Aí você fica, tá, mas qual o posicionamento referente a isso? Sabe, então assim, a gente não tem, o Koresh fala assim, necessita-se de equipe técnica, necessita-se de pessoas que entendam o procedimento técnico de ações dentro da gestão pública. Assim, cultural, então, primordial para fazer a Lei Aldir Blanc. Chegou para a cidade logo pós-pandemia e 800 e poucos mil chegaram para a cidade. A prefeitura conseguiu utilizar 300 e poucos mil e devolveu 500 mil. 400 e pouquinho. Devolveu, porque aí o Estado reabriu editais. Aí vai para uma outra magnitude. Mas os profissionais da cidade, da área cultural, são totalmente tolhidos, né? De poderem estar ali sendo beneficiados, mais uma vez, por um dinheiro que já chegou para isso. Enfim, chegou agora também uma verba da Lei Paulo Gustavo, né? O Koresh pode dizer, talvez, aí com mais precisão o valor, mas 1.187.000. Vou te dizer, Araruama, R$1.129,42. 1.100.000, né? Chegou para a cidade há uns 3 meses, de 3 a 4 meses. Desde quando, antes de chegar, a gente já está falando sobre a necessidade de conversar com a gestão pública. O Fórum de Cultura ele surgiu exatamente por causa do desdobramento da Aldir Blanc, um pouco antes, durante a pandemia, sabe, iniciativa de alguns, né, representantes assim da cultura local, né, que sentiram-se também no direito de estar pleiteando melhores desdobramentos para a lei, sabe, operacionalização da lei. Alexandre Koresh fazia parte da gestão pública nessa época. Trabalhava na equipe da secretaria, não era gestor, calma. Não, fazia parte da gestão. Não era tomador de decisões, não, essa mas parada. ele que ainda... Só para deixar claro, tá tranquilo, Tilão. Não, mas eu ia falar, ele, quanto agente cultural da cidade, fazia parte da secretaria, da pasta que fica dentro da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura. Enfim, como técnico, né, agente administrativo, enfim. E conseguiu ainda fazer esse movimento. Aí eram poucas pessoas que iniciaram esse diálogo com a gestão, né, pública. E o fórum, meio que depois dessa iniciativa da Aldir Blanc, continuou seu trabalho, né? Fazendo encontros mensais para estar ali com a classe artística, vendo o desdobramento da própria lei, falar que as coisas não poderiam continuar sendo dessa forma. Nós enviamos, né, uma ata que foi de constituição da diretoria, legalmente também empossada, né, por mais de 80 pessoas que estiveram presentes em reunião pública lá no Espaço Multicultural Genissano, que acolhe também o Fórum de Cultura, sabe? Já fizemos em outros espaços, mas o espaço também do Genissano, por ser um espaço mais central.
Isso é uma grande questão também por conta da descentralização da informação também, que tem que ir para os outros municípios, para os outros distritos, chegar a informação. Enfim, é muita coisa que a gente acaba, né, falando assim, mas o fórum ele tem esse objetivo, né, de conscientização também da população, dos fazedores de cultura, e para servir como mecanismo para essa interlocução, através da conferência que o Koresh também citou, que não vai haver a conferência. Já perdeu o prazo. Não, ainda teve mais uma prorrogação de prazo. A prorrogação foi para os municípios que tiveram calamidade. Mas aqui a calamidade é o quê? A falta de escuta, gente. Tá é uma certo. Calamidade. O Tio Léo, ele tocou num assunto certo, gente. Desculpa estender o assunto, eu sei que a gente tem que passar por vários outros. É que não é possível nenhum governo fazer qualquer tipo de política pública sem conseguir compreender as demandas da sociedade. Como é que você faz política pública para a saúde? Como é que você faz política pública para a educação? Pergunta se existem conselhos. A sociedade civil está dialogando com a gestão, justamente para poder o quê? Criar um plano. Como é que você faz uma ação? Imagina, a sua empresa recebe uma grana e você não vai para o shopping com aquele dinheiro, gente. Você planeja o que fazer com aquele dinheiro. E aquele dinheiro é para ser investido justamente naquilo que é necessário. E isso transcende, porque o Léo ele tem essa característica de defender muito a classe. Só que eu acredito que transcende isso. Porque o Léo tá defendendo, né, o discurso dele foi para defender justamente o que é direito dos agentes culturais, né, das pessoas, dos artistas, das pessoas que são os mestres e que tocam a cultura da cidade. Isso é um direito deles, dessas pessoas, deles, nosso, né, dessas pessoas. Os cidadãos também são beneficiados com isso porque eles justamente estão recebendo esses projetos. Isso aí não é para tipo assim, os músicos, os circenses, os bailarinos pegaram dinheiro e ir para o bolso e ir para o shopping. Não, gente. A gente não é só o direito dos agentes culturais e do cidadão que tem direito à cultura que está sendo negligenciado. O que está sendo negligenciado também é a economia da cidade. Porque quando você abre mão de aplicar essa lei na cidade, você está abrindo mão de injetar mais de R$1 milhão na própria cidade. Isso aí vai girar a loja de tecido, vai gerar o costureiro, vai gerar o restaurante, vai gerar a locação do próprio teatro público. Vai gerar a locação do próprio teatro, sabe? Vai gerar também, sabe o quê? A grana do colega do cachorro-quente que vai estar vendendo cachorro-quente na hora da peça. Vai gerar também a grana do cara do estacionamento, porque vai estar tudo tão lotado que o cara do estacionamento vai poder alugar o negócio dele, sabe? O espaço dele. E isso vai gerar, sabe o quê? O mercado. Vai gerar, sabe o quê? O imposto, o IPTU. Então, respeitem a nossa categoria enquanto profissionais. Sabe? A gente levou muita lama na cara desde 2018 para cá, desde 2016 mais ou menos. E as pessoas estão tratando uma parte da classe de agentes culturais como inimigos. Nós não somos inimigos, nós somos profissionais assim como vocês, a gente respeita todo mundo e a gente também quer ser respeitado. E a gente sabe que isso não é só um direito nosso, é um direito da sociedade como um todo. E a gente paga imposto. Koresh, em que ponto está a aplicação da lei no município de Araruama hoje? O Léo, ele até acompanha um pouco melhor do que eu, por ele ser presidente do fórum, ele está realmente muito inteirado e participando dos debates, né, com a turma mais de forma local. Mas eu consigo dar um panorama assim, muito rápido. Araruama recebeu 1.100.000, né, por ter incluído o seu plano de ação, mas efetuou muito mal a sua pesquisa de campo, que a gente fala que são os cadastros dos artistas e tal, foi muito mal feito, muito mal elaborado, não abrange a galera toda, e ainda tem as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, que precisam e têm direito de fazer parte desse mapeamento. Mesmo que elas não venham a requerer ou participar dos editais da Paulo Gustavo, é necessário que haja um mapeamento dessas pessoas justamente para poder atender, gente. Como é que você vai fazer uma política pública se você não sabe quem é que está ali? Você não sabe quantos artesãos, você não sabe quantos músicos, como é que você vai definir a grana do edital que vai ser preparado, infelizmente, sem ter convocado a sociedade civil para dizer as suas necessidades, né? Como é que você vai definir quanto de grana vai para música, quanto de grana vai para
para o audiovisual, quais são os projetos de audiovisual, vai exigir, por exemplo, registro da Ancine, vai poder ser amador. Tem muita coisa que está muito vaga para a gente não sabe como vai realizar os nossos projetos porque não está tendo essa troca, sabe? E não é para ficar agulhando, tal. Eu sei que é muito difícil a gestão pública, eu sei que tem muita decisão para ser tomada, a gente sei que a gente está vivendo um momento de insegurança, de crise econômica, pós-pandemia. Eu entendo, gente, não é para ficar aqui agulhando os outros, mas a gente também não pode passar pano para isso. É um dano terrível que está acontecendo com a cultura de Araruama e isso resvala na sociedade como um todo. Eu disse que ia dar a palavra para o tio Léo, mas eu acho que eu comi a fala dele. Não, eu posso só complementar, né? Porque assim, a gente teve a posse, né, do novo secretário, né, de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, né, que eu tive presente, inclusive, no Teatro Municipal. Em momento algum, além do momento que eles anunciaram a pasta que fica junto dessa secretaria maior, com 3 outras coisas, eles falaram o nome cultura. A prefeita subiu, falou lá, né, protocolo. Ele subiu, falou protocolo, e eu sentado na cadeira, assim, pulsando, sabe? Uma energia tão assim dentro de mim. Eu falei assim, Camila, vamos falar uma vez na cultura. A cultura como geradora de emprego, como o Coretti falou, como movimentadora também da economia, sabe? Eu falei assim, não é possível. Aí a prefeita acabou de falar, eu ficou meio que um silêncio, eu fui, levantei a mão, fiquei no teatro, né, naquele meio de 160 lugares que tem o teatro. Aí eu fiquei sozinho. E eles me ignorando, né, assim, no protocolo na mesa, a moça ia sair para outra entrar. Aí até que uma outra pessoa olhou para trás, e quando essa pessoa olhou para trás, eu olhei no olho dele e falei assim, então, prefeita, eu acho que a senhora deveria ter um pouco mais de consciência, porque nós, fazedores de cultura, nós movimentamos a economia local. Nós, fazedores de cultura, nós somos responsáveis por gerar também empregos, sabe, qualidade de vida, outra. E eu meio que sentei de novo, porque, sabe, é uma situação que a gente se coloca, e ele tinha marcado um dia antes da posse uma reunião com os fazedores de cultura para o dia posterior à posse dele, porque ele já sabia de um movimento em que os fazedores de cultura iriam até a posse dele desenvolver um ato simbólico, panfletando, falando quem era o Fórum de Cultura, porque nossa cidade não tem ainda um conselho instituído, já teve um conselho municipal, mas não tem mais. Mas assim, para pelo menos as pessoas que estavam indo ali na posse saberem quem somos nós. E fomos ignorados com uma carta de 3 laudas que a gente também disponibilizou, falando dos déficits da cidade, como que poderíamos ter uma aproximação melhor, um diálogo e tornar aquilo ali mais acessível e possível. Como a Lei Paulo Gustavo, a Conferência de Cultura, que a gente não teve, infelizmente. Enfim, né? E a lei, ele se comprometeu a não devolver nenhum dinheiro que chegou da lei. A Lei Paulo Gustavo era prioridade para o município, porque os fazedores de cultura teriam sim o direito de acesso a essa verba e que já sairia dali construindo os editais. Aí nós focamos que os editais da Paulo Gustavo têm que ser construídos com a participação da sociedade civil. Isso está na lei federal que foi martelada da Paulo Gustavo. E em momento algum ele está abrindo para a sociedade civil participar dessa construção. Então, assim, vai sair qualquer tipo de edital, até porque ele chamou também, fez um chamamento de uma reunião entre alguns artistas da cidade, fechando já regras do edital. Então, sim, isso é totalmente arbitrário. Não se pode fazer isso. Conexão com a sociedade civil é fundamental para o desenvolvimento da lei. Então, fica a dica. Não sabemos a que pé está, porque não temos devolutiva. A gente manda o processo, manda o ofício, mas eles respondem o que querem. Ainda continua nessa prática. Ele falou que com ele teríamos mais abertura e troca, mas não estou percebendo isso, pelo menos frente a eu estar representando uma classe também, a classe artística da cidade, da cultura,
e eu não encontro abertura para realmente as nossas mazelas, os nossos anseios serem atendidos, sabe? Não vejo nenhum, não sei de onde vem a ordem máxima, mas através dele não temos nenhum retorno referente a isso. Léo, para os fazedores de cultura que estiverem assistindo a nossa entrevista e quiserem fazer parte do fórum ou quiserem entrar em contato para poder participar do fórum, saber mais sobre o edital quando ele sair, qual é o contato de vocês? Então, nós temos um Instagram, né, que foi criado para movimentar também essa parte do fórum e de algumas questões mais culturais da cidade, que é o Cultura Araruama. Então, ali a gente sempre está lançando as datas das reuniões. No Instagram, né, tio Léo? No Instagram. Isso. A gente está sempre lançando ali as datas das reuniões, o que vai sendo postado também pela Prefeitura de Movimentação, né, referente à lei ou a qualquer movimentação advinda para a classe artística e cultural da cidade. Pode também qualquer coisa me acionar pelo meu WhatsApp, que eu posso inserir no grupo, que a gente tem um grupo no WhatsApp, acho que tem umas 200 pessoas mais ou menos de fazedores de cultura da cidade, que é o Fórum Cultural Araruama. Então pode me acionar pelo meu WhatsApp, que é o 21 98007 8909. Anota, faz o contato que eu faço a ponte para inserir no grupo do WhatsApp dos fazedores de cultura. Ou, né, se você conhece outros fazedores de cultura, pergunta. Você faz parte do movimento, tal, você faz parte do fórum de cultura. Cara, chega junto, vem com a gente. Se você também tem suas necessidades múltiplas, sabe? Somos todos artistas e queremos um espaço para diálogo. É apenas isso. A gente não está aqui para brigar, para bater em ninguém. Gente, a gente está aqui apenas para isso, sabe? Estreitar os laços e compartilhar informações, que é básico isso, né? Desculpa, assim, até porque tem pessoas do Ministério da Cultura que às vezes me procuram para saber como é que está o andamento da gestão pública. Eu também tenho sido procurado por alguns agentes do Ministério da Cultura e eles ficam de cara com o que está acontecendo aqui em Araruama. Eu falo, gente, eu passo um podcast para eles de 5 minutos, 10 minutos, tentando explicar. Porque são coisas meio bem simples, sabe? E tipo, a gente não ter acontecido a Conferência Municipal de Cultura, ela deixa um dano pra gente enquanto a participação da democracia do Estado. Historicamente. Nessa Conferência Municipal de Cultura, era para ter sido indicado alguns delegados de Araruama, agentes culturais de Araruama, para a gente poder participar da Conferência Estadual de Cultura, que vai debater justamente o nosso plano de cultura do Estado. Da nossa região, cara, só Araruama e Saquarema não vão. A gente, por causa dessa negligência, a gente está sendo realmente, né, está sofrendo um apagamento. A voz de Araruama está sofrendo um apagamento no debate sobre as políticas públicas de cultura do Estado, sabe? Que está passando também por questões, e também há muitos questionamentos, porque, por exemplo, a gente não tem um aparelho cultural do Estado aqui na nossa região. Qual o teatro do Estado que a gente tem aqui para poder receber? A gente não tem, cara. Um museuzão não temos. Então, pô, seu governador, nossa região também é do Estado, a gente também paga imposto. Qual é, né? Fica a dica. Sabe, entre outras coisas, sabe? Por exemplo, o Estado está passando por dificuldades financeiras e está havendo uma movimentação. Foi mandado um projeto de lei, né? Até o momento que esse podcast vai ser lançado, eu acho até que já vai ter passado essa movimentação, de que parte de alguns fundos, né, de entes do Estado vão ser utilizados pelo governo do Estado, entende? Por conta dessa questão da austeridade fiscal que o Estado está passando. Gente, que covardia! Você jura mesmo que a gente já lida com valores tão pequenos e ainda vão tirar parte do dinheiro da cultura? Gente, a gente não aguenta mais apanhar. Qual é? Sabe, a gente tá sangrando, pô. A gente acabou de vir de uma pandemia. A gente ainda tá se recuperando. Eu não consigo trabalhar na cidade que eu moro. Eu tenho que ir pro Rio para trabalhar toda semana, cara. Eu fico longe da minha filha. Aí a gente tem esse dano causado pelo município e mais esse que o Estado tá querendo arrancar da gente. O que vocês estão querendo fazer com a gente? Coreja, diante de toda essa movimentação com relação à cultura, qual o recado que você deixa para os fazedores de cultura de Araruama e da região também, que você também é representante? Olha, o recado, assim,
que eu tenho para dar é se informem. A gente está vivendo um momento que há muita desinformação, há pessoas assim, pessoas públicas que até covardemente vêm a público, vêm nas redes sociais dizendo que o nosso movimento é politizado, a gente não está ligado a nenhum partido político. Eu sou eleitor da cidade desde que eu tinha 17 anos, em 1998. Eu voto no mesmo lugar, na Escola Municipal Moisés Ramalho, e nunca tive ligação com partido nenhum. Eu estou falando enquanto agente cultural, enquanto cidadão pagador de imposto. Meu MEI da cidade, eu pago imposto aqui. Eu pago IPTU aqui. O mínimo que eu poderia ter de volta era essas políticas públicas que nem saem do cofre da prefeitura. Nem sai do cofre da prefeitura. E a gente ter sido limitado a participar das discussões do Estado. Isso realmente é muito, muito sério. Então, assim, informação está valendo, é algo muito precioso hoje. E os grupos de WhatsApp dos fóruns, tanto do Fórum Regional de Cultura quanto do Fórum Municipal de Cultura, né? No caso aqui do de Araruama, o tio Léo já passou o contato das outras cidades também, são importantes veículos de comunicação e debate. Então, assim, informem-se, filtrem, não recebam uma informação, esse movimento é politizado, chega lá para conversar com a gente. Sabe, a gente está chateado, mas a gente é legal, sabe? E aí, de repente, vai acabar ficando mais esclarecido. Então, assim, fiquem atentos aos fóruns. Né? O fórum, por si só, é um espaço de debate, não é deliberativo. Lá, você, agente cultural, vai encontrar outros colegas que fazem de ofício. Né? O colega de dança vai também bater papo com o colega do teatro, de artesanato, de música, dos povos tradicionais, quilombolas. Né? A cultura transcende isso, gente. Não é só, né, uma catarse de um choro ou uma gargalhada após uma comédia. Sabe? A gente tem... os projetos sociais que a cultura proporciona, a gente sabe o valor disso, né? Já citei aqui o Mestre Cavalo, mas tem a Turma da Dança que faz muito trabalho maneiro com relação a isso, vários projetos de artesanato, vários projetos de teatro, sabe? Entre o esporte casa muito com a cultura nesse sentido, né? Porque o esporte ele acaba complementando. Então, assim, dica para a gente cultural hoje é informação segura. É informação segura. Não julguem, né? Os colegas que não são agentes culturais não saiam julgando, procurem entender. E veja que o nosso trabalho influencia também no trabalho de vocês. Justamente porque é uma rede, gente. É a economia, é o mercado, é o capitalismo. Não fui eu que inventei isso. Nem ninguém, um de nós. A gente precisa se remunerar. E a remuneração da gente resvala na de todo mundo. Hoje, essa negligência está fazendo com que Araruama perca aproximadamente 2 milhões com a cultura que não sairiam do cofre da prefeitura, né? Na região dos lagos, só Paulo Gustavo vai investir quase 7 milhões, cara. Pensa nisso regionalmente, reflete sobre isso, o que isso reflete na economia local. Sabe, não é só pra gente cultural, e repito, não é pra gente pegar esse dinheiro, botar no bolso e ir no shopping. A gente vai, a economia ela gira com relação a isso. Então seja inteligente, você que gosta de ficar vendo esses videozinhos de 5 minutos e acha que já sabe tudo de economia, tem que estudar um pouquinho mais, informe-se. Fê, eu acho que a gente teve uma grande aula hoje sobre cultura, hein? Verdade. E foi curto, né? Porque a gente, como o Koresha, queria abrir 4 episódios aqui, né? Mas a gente pode convidar outras vezes, a gente agradece aí a presença de vocês Obrigado. dois, foi um prazer poder ter tido essa aula com vocês e poder informar também, né, as pessoas que vão nos assistir aí no Podcosta. E é um prazerzão, muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente hoje. E vocês não vão sair de mãos vazias, Opa! porque o Tinoco Supermercados, nosso parceiro, ele trouxe um presente pra vocês. E tá aqui a surpresa Opa! de vocês. Epa, que maneiro! Muito agradecido! Muito graças! Isso aí! Supermercado Tinoco! Com Tinoco. Comprem, consumam produtos daqueles que apoiam a cultura, o esporte, a cidadania. São essas pessoas e essas empresas que fazem com que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos e fazer com que a cultura, não só a cultura, mas a economia também se movimente na cidade com coisa boa, coisa positiva. Fica a dica. Isso aí. É isso, também agradeço, né, imensamente assim, pelo convite, pela troca. É algo que a gente tem que estar sempre nessa conexão e agradecido pela rádio também Costa do Sol, né, que está aí como essa estrutura também de acolhimento do Podcosta. Então, gratidão a vocês por todo o carinho.
Não, com certeza. E nós, claro, queremos agradecer, além do Supermercado Chinô, como você falou, que apoia e está acreditando também no projeto do Pod Costa, que a gente vai trazer muitas pautas bem legais e com cultura, entretenimento, música, shows, eventos, enfim, a gente está aqui para trazer informação de qualidade. Então, a gente também tem alguns parceiros que a gente gostaria de agradecer nesse momento, que é a Privilégios Clube de Benefícios do Brasil, Estética Clube Centro de Qualidade de Vida, 1000 Opções, presente no seu dia a dia. e Semapel Atacarejo. É isso aí, então fiquem ligados nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios do Pod Costa, que a gente vai trazer muita coisa legal por aqui, não é, Fê? Exatamente. O nosso Instagram, @podcostaoficial, Facebook Podcosta e o YouTube, @podcostaoficial. É isso aí, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você é a corda bamba que eu aprendi.